Ó fonte de vida, insondável misericórdia divina, abraça o mundo inteiro derramando sobre nós até vossa última gota de sangue. Seja bem-vindo, bem-vinda com essa jaculatória tão bela, meu irmão e minha irmã, a essa bênção da noite. Hoje, dia 11 de outubro, amanhã, feriado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Bem-vindo hoje, dia 11, nessa quarta-feira. Bem-vinda. Vamos juntos, com a força da nossa fé, levar a Deus misericordioso, nosso Pai eterno, nossas orações, nossas intenções. Peça por todas as pessoas, meu querido, minha querida, que estão passando por dificuldades, dores, angústias, sejam elas corporais, espirituais. Peça hoje, nessa bênção da noite, pela sua saúde, eleve o seu coração aos céus, com esperança, pedindo também que sempre haja um espaço no seu coração para o amor, o altruísmo, ir para as pessoas, solidariedade, inclusive com aqueles que estão sofrendo. Que o Senhor olhe por aqueles que estão acamados, passando por tratamentos, aqueles que foram desenganados pelos médicos, por aqueles que estão sofrendo no sul do nosso país. Que o Senhor olhe por aqueles que estão passando por depressão, e que o Senhor conceda a você, meu querido, minha querida, a saúde necessária para que a sua vida seja de louvor, de ação de graças e que você o sirva cada vez mais com alegria, tá bom? Vamos ser solidários, vamos orar por essas pessoas que estão sofrendo nas guerras, pelas pessoas que estão sofrendo a causa desses problemas temporais, sim, climáticos, tantas pessoas desabrigadas no sul, tantas pessoas que estão padecendo, sofrendo, passando fome. Rezemos por elas e peçamos que o Senhor também nos ilumine e nos abençoe sempre mais. Olha, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, inscreva-se, por favor. Inscreva-se mesmo, curta esse vídeo aí, dê o like, por favor. Depois compartilhe com outras pessoas e deixe o seu comentário. Também prepare a sua água para que juntos possamos abençoá-la daqui a pouco. Quero rezar contigo hoje o Salmo 119, dos versículos de 129 a 136. Reze comigo. Os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme como prometeste, não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Inspirados nesse louvor, nessa luz da palavra do Senhor, é que nós vamos invocar a Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Desejosos do melhor de Deus para nossa e para a vida de tantas pessoas, vamos aprender com a sua palavra na liturgia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada, seca. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui no meio. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês o que a nossa lei diz sobre o sábado. O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal, salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho convertam nosso coração. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor fala dessa maldade dos homens que deveriam ensinar o bem, mas queriam era pegar Jesus, colocando-o à prova ou numa contradição. E Jesus é aquele que vem nos tirar do anonimato, vem nos curar, vem nos colocar, nos restaurar, vem nos colocar no centro. Aquele homem da mão seca que estava ali no templo, ele estava perdido no meio da multidão. E ele ficava escondido, ele estava escondido, a palavra de Deus deixa isso bem claro. E nós podemos entender que talvez seja por vergonha, inclusive do seu defeito, né? Aquela mão engenhada, seca, tinha vergonha. Mas aqui nós vimos que o seu anonimato não deu certo. Ele acabou sendo visto por Jesus e também pelos fariseus. Tanto Jesus como os fariseus viram ele com o defeito que tinha na mão. Mas cada um deles tinha um propósito diferente sobre aquele homem que eles viram. Tanto Jesus como os fariseus. Jesus queria curar aquele homem, queria restaurar a ele dignidade, tirar a sua vergonha, e por isso convida-o a ir para o meio, para o centro, colocar-se à frente de todos. Jesus queria misericórdia, cura, vida para aquele homem. Os fariseus, exatamente o contrário, eles não estavam nem aí com o problema do homem. Os fariseus, o que eles queriam mesmo era saber se Jesus ia infringir a lei num dia de sábado, se Jesus ia fazer uma cura no dia de sábado. Eles não queriam nem saber se aquele homem estava bom, estava ruim, eles não tinham essa preocupação. Que tristeza, meu irmão e minha irmã. Não tinham nenhuma preocupação quanto ao estado, a situação daquele homem acabrunhado, envergonhado, com aquela mão seca, com aquela mão machucada, ruim. Por isso Jesus diz: levanta-te e fica aqui no meio, levanta-te e fica aqui à frente. E ainda depois, questionando a todos sobre se faça o bem ou o mal no dia de sábado, manda que se estenda a mão. Ninguém diz nada. Manda, estenda a sua mão. E o homem fez como Jesus mandou, e a mão dele, como disse a palavra, ficou curada. Meu querido, minha querida, por outro lado, nós devemos entender que o pecado ele deforma a nossa vida. Ele nos tira também do convívio normal das pessoas. Jesus quer nos tirar dessa situação ruim, desse anonimato, muitas vezes, que o pecado nos joga. Quer nos colocar no meio, para que nós possamos ser autores das coisas que podemos realizar, para que nós possamos agir de maneira correta e sem vergonha alguma.
Nós somos curados do nosso pecado quando nós damos esse passo de ficar perto de Jesus, de ouvir a sua voz, de ir à vista dele, colocar-se à sua frente, no meio ali. Quando nós nos dispomos a usufruir, inclusive, da sua misericórdia e das oportunidades que a sua misericórdia nos concede. As nossas mãos aqui são instrumentos de ação, a mão é instrumento de ação. Esse ficar de mãos cruzadas, escondidos dos outros muitas vezes, para que as pessoas não nos notem, para que nós sejamos esquecidos, deixados de lado, marginalizados, é a atitude do pecado em nós. Nós não podemos ser assim. Não devemos ter vergonha dos nossos defeitos, mas devemos curá-los. A qualquer hora, a qualquer momento, mesmo quando as pessoas nos apontam, nos acusam, Jesus está ali pronto para nos colocar no centro, nos destacar diante da multidão. E Ele nos olha sempre com um olhar de bondade, um olhar especial, um olhar de misericórdia. Ele conhece a nossa chaga, o nosso defeito. O Senhor Jesus conhece a nossa deformidade. Ele sabe como eu sou muito mais do que eu próprio posso me imaginar. Estender a mão aqui significa também expor esse pecado, expor nossas falhas, expor nossas angústias, nossos sofrimentos, nossas faltas, abrir o nosso coração, entregar-se a Jesus, entregar a Ele também nossos fardos pesados, as situações que nos pesam de forma ruim. Por isso é muito importante que nós nos perguntemos: será que eu me sinto isolado quando eu estou cometendo um pecado grave, quando eu estou fazendo coisas erradas, até escondidas diante de Deus, diante das pessoas? Eu costumo confessar os meus pecados, eu costumo ir ao Padre, eu costumo fazer penitência, eu costumo me avaliar, eu costumo pedir ao Senhor a graça da conversão e busco essa conversão. Eu tenho pedido ajuda para alguém, para que eu tenha mais força de vencer os meus limites? Ou eu tenho preferido não me comprometer também? Eu tenho dado ajuda a alguém para que ela vença seus limites, ou também não me comprometo com ninguém? Não quero saber da dor das pessoas, não quero saber do que elas vivem, do que elas passam. Eu sou somente igual àqueles fariseus ali que tinham outros interesses, que queriam outras coisas que não a misericórdia, que não a caridade. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse sentimento de bondade de Jesus, ele é grandioso no Evangelho em todos os momentos. Jesus quer restaurar vidas, restaurar pessoas, Ele quer nos restaurar continuamente. Sejamos sempre bons a qualquer tempo e qualquer hora, e Jesus nos diz isso claramente aqui, porque Ele curou aquele homem num dia em que a lei não permitia fazer nada. E Jesus questiona duramente a lei. Eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz? A nossa lei. Tem algumas vezes ele fala a lei de vocês. Quando ele está mais irritado, ele fala a lei de vocês. A lei de vocês. Em alguns momentos ele fala a nossa lei. Talvez ele esteja até sendo um pouco político aqui para não criar um problema maior e focar naquilo que é o interesse dele. O que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia dentro do templo? O bem ou o mal? Ou será que a lei do sábado proíbe de fazer o bem? Jesus também tentava de uma maneira difícil e sabia que isso não ia atingir a vida deles porque os seus corações eram muito duros. Jesus também tentava chamar a atenção dessas autoridades, os fariseus, os mestres da lei, para que eles mudassem o seu modo de pensar. Mas o coração deles era muito duro. Por isso Jesus, a nossa lei,
Olha só, tentando trazê-los para junto dele. Permite fazer o bem ou o mal no dia de sábado e deixa uma pessoa morrer ou fazê-la viver, ou deixá-la viver. E Jesus via que eles não tinham o que dizer. Ficavam em silêncio. Olhou para todos aqueles que estavam à sua volta. Fez essa pergunta olhando para todos ali dentro daquele templo. E todos ficaram calados. É permitido fazer o bem ou o mal? É permitido salvar uma vida ou deixá-la morrer? E Jesus fala para ele, estenda sua mão e cura. Vamos aprender da misericórdia de Deus que o bem deve ser feito a qualquer hora, em qualquer lugar. E sempre que alguém precisa e que nós podemos oferecer, que o bem aconteça. A caridade, a misericórdia. Que todos nós sejamos e nos sintamos restaurados na graça de Deus, no apoio dos outros. Nunca nos envergonhemos de amar a Deus e de inclusive nos converter para uma vida nova, porque Deus nos quer convertidos. Que assim seja. Amém. E vamos com muita fé rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção para a nossa água, que agora humildemente apresentamos diante do Senhor. Apresente-a. Se você não a tem, você sabe, reze reforçando a nossa prece, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor Deus, todo misericordioso, bondoso, vós que sois a fonte e origem de toda a vida, nós vos pedimos humildemente nesta bênção da noite, abençoai esta água que vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, Pai do céu e da terra, Deus de misericórdia, que jorrem sempre para nós as águas da salvação, e assim possamos nos aproximar de vós com o coração puro, evitando todo o perigo do corpo e da alma. Que aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos, obtenham graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos, bem como também, Senhor, os ambientes onde ela tocar. Isso vos pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber nossa água, que agora foi abençoada pelo Senhor. Faça sua prece espontaneamente.
E reforçando a sua prece, eu rezo com você. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz sempre da parte de Deus em sua vida, na vida dos seus, daqueles por quem você reza. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe Nossa, desça sobre você, sua família, todos os seus, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia, pela sua oração comigo, reforçando a oração de tantas pessoas e as intercessões que nós temos feito também, sempre nessa bênção da noite. Se você ainda não se inscreveu, que tal se inscrever, meu irmão, minha irmã? Venha participar dessa comunhão de amor, de oração e de fé, nessa comunhão que move a mão misericordiosa de Deus para nós, sobre nós, para que muitas graças aconteçam, sim. Curta aí esse vídeo, por favor, dê o seu like aí, tá? Compartilhe com outras pessoas. E lembre-se, nós temos o Santo Terço Mariano daqui a pouco às 20 horas. Deixe o seu comentário, inclusive suas intenções, seus pedidos. Quero rezar por você. Fique em paz, o Senhor te abençoe sempre, que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus.